Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Antônia, sou uma das voluntárias do Centro Espírita Paulo e Estevam e somos muito agradecidos por vocês nos receberem, abrir este espaço na sua vida no dia de hoje, para que nós possamos refletir juntos sobre as palavras do Evangelho de Jesus. E agora vamos então fazer a nossa prece inicial. Fiquem à vontade em ficar de olhos abertos ou fechados. E vamos absorvendo esta atmosfera benéfica, vinda de todos nós, emanando dos nossos corações, com a ajuda dos nossos anjos guardiões. A espiritualidade amiga, benfazeja, misericordiosa. E vamos mandando para todos aqueles irmãos que estão batalhando pela saúde em casa e nos hospitais. Vamos pedindo o auxílio dos mentores da Casa Paulo Estevam e os mentores deste trabalho, elevando os nossos pensamentos a Deus e seus mensageiros de luz, para que derramem fluidos salutares sobre todo o planeta Terra, especialmente aqueles países e os dirigentes, iluminando os dirigentes de todos os países, para tomarem decisões certas para o povo, para o bem comum de todos e da Mãe Natureza, que tanto precisa de nós, trazendo paz e amor em todos os corações. Que assim seja, graças a Deus. O tema da nossa reflexão de hoje é A Vida é Curta, baseada nos livros O Céu e o Inferno, capítulo 2, itens de 1 a 4, o Livro dos Espíritos, ambos de Kardec, Allan Kardec, o Evangelho de Chico Xavier, Parábolas Terapêuticas, Alírio Cerqueira Filho, O Mundo que Encontrei, de Luiz Sérgio, Alaide Assunção e Silva, e outros, e também sites da internet. E vamos começar a nossa reflexão de hoje sobre o tema Vida é Curta, com o comentário de Allan Kardec, a questão 959 do Livro dos Espíritos, quando ele diz: qualquer que seja a importância que se dê à vida presente, deve considerar o quanto a vida é curta e, acima de tudo, precária, pois nunca se pode estar seguro do dia de amanhã. E assim podemos contextualizar o ensinamento de Jesus: não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Então, não é que Jesus esteja nos dizendo que não planejamos o futuro. Sim, devemos planejar, mas o nosso foco deve ser no hoje. Ele está nos dizendo que nós devemos fazer o futuro no agora, tanto o futuro agora desta vida encarnada, que vai preparar para o futuro na vida espiritual. Se nós não focarmos no tempo presente, nós estaremos ausentes da nossa própria vida, que está acontecendo sem a gente estar nas rédeas dela. E esta ausência de foco na vida presente, né, de fazer valer a nossa vida, valer a pena, e também passar isto àqueles ao nosso redor, a nós mesmos e àqueles ao nosso redor, está muito bem mostrado, bem tocante mesmo, na música de Ana Vilela, Trem Bala. Ela usa esta metáfora da velocidade do trem para mostrar a transitoriedade da vida, né? E para que nós possamos selecionar as nossas prioridades, colocar plenitude em nossa vida. Eu vou ler alguns versos da música. Não é sobre
tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim, sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo e para ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Então, quando ela diz esse verso, a gente é só passageiro prestes a partir, ela está dizendo que este deve ser o nosso referencial de vida, para saber o que dá relevância na nossa vida. É uma chamada à conscientização do que é o nosso objetivo aqui, a nossa estada na Terra. Na realidade, a oportunidade da reencarnação é uma misericórdia divina, um presente de Deus. E aí nós, na realidade, temos um planejamento reencarnatório, só que nos é dado o esquecimento para que o que nós façamos, né, o que nós façamos de bem, de bom, de belo, tenhamos méritos sobre essas conquistas evolutivas. E Chico Xavier diz o seguinte nesta frase: a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Então, quando a pessoa retorna para o mundo espiritual, ela eventualmente vai ter conhecimento desse planejamento reencarnatório que ela mesma participou conforme a sua maturidade espiritual antes de reencarnar. E aí a pessoa, às vezes, coloca provas dolorosas para si própria, para recuperar o tempo perdido. Então, Kahiba Shuta nos dá este conselho que devemos viver no mundo sem ser do mundo, né? Nós devemos cultivar a alegria de viver, a leveza em nossa vida, né? Usar os nossos talentos, nós estamos aqui para isso, e tentar alcançar o sucesso, fazer o nosso melhor por nós, pelos outros, mas que o nosso referencial, né, seja sempre viver de dentro para fora, quer dizer, a preponderância do nosso eu sagrado sobre o nosso ego. E no capítulo 17 do item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Instrutor ainda nos assegura que o homem, que a virtude não consiste em se manter, assumir um aspecto severo, sombrio, rejeitando as coisas, os prazeres que a vida humana oferece. Basta que todos os nossos atos sejam de conformidade com as leis de Deus. Então, um bom exercício para que nós fiquemos não apegados, né, não identificados tanto com as coisas materiais, é a prática do desprendimento dos bens terrenos. Temos que ter em mente que só somos realmente proprietários daquilo que a gente consegue levar consigo quando partimos deste mundo. E eu repito de novo os versos da Ana Vilela, que devem ser uma inspiração diária em nossa vida, né? Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás. E no livro do Evangelho do Chico Xavier, psicografia de Carlos Bacelli, ele diz: no mundo espiritual, ninguém quer saber o que fomos, o que possuímos, que cargo ocupávamos no mundo. O que conta é a luz que cada um já tenha conseguido fazer brilhar em si mesmo. Então, Jesus nos dá essa orientação no Evangelho de João 12, 3, 5. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Então, Alírio da Cerqueira Filho, em Parábolas Terapêuticas, nos explica que Jesus está nos orientando a fazermos bom uso do tesouro do tempo, né? Enquanto estamos encarnados, para buscarmos o verdadeiro sentido da nossa vida, vivenciar o nosso propósito. Porque quanto mais nos atenarmos com o nosso eu profundo, né, mais possibilidade teremos de fazer escolhas conscientes
para escolhermos os valores espirituais, morais, né, mais do que os valores materiais. E quando Jesus diz, andai enquanto tendes luz, Alírio não questiona, ele reflete. Que luz será essa que Jesus está falando? Porque a luz interior a gente nunca perde, ela está latente, a gente só tem que despertá-la, né? Então ele diz que esta luz deve ser, a luz que nós podemos perder, são as oportunidades da vida presente, do tempo presente, do que a gente veio fazer aqui para tornar o nosso mundo melhor, diminuir a nossa bagagem, contribuir para o mundo, né? E então nos educarmos. Quando a gente se educa aqui, está se educando para o mundo espiritual, principalmente, que é o verdadeiro mundo, né? Esse daqui é apenas uma cópia imperfeita. E Jesus diz andai, ele não fala correr. É um andar contínuo, perseverante, mas de forma tranquila, né? Tranquila, serena. E, infelizmente, o ritmo de vida atualmente é muito corrido, né? A pessoa está mais conectada do lado de fora do que consigo mesma. Acha difícil achar um momento, um espaço, né, para seu silêncio, ficar consigo mesmo, meditação e atividades edificantes em geral. Então, eu gostaria de falar sobre, no mundo espiritual, que a gente já, tudo, né, que a gente lê e aprende é sobre o mundo espiritual, mas eu gosto muito de ver a experiência. A primeira experiência, as observações do Espírito Luiz Sérgio, no seu primeiro livro, O Mundo que Encontrei, que na realidade é uma compilação das suas mensagens, que primeiramente eram só para a sua família, principalmente para consolar sua mãe, dizer que ele estava bem, e depois as pessoas passaram a se interessar e ele falou mais geral. A psicografia de Alaide de Assunção e Silva. Só uma pequena historinha do Luiz Sérgio, ele desencarnou em razão de um acidente de carro, né? Quando ele tinha 23 anos, em 1973. Ele morava em Brasília, era estudante de engenharia eletrônica na UNB, funcionário do Banco do Brasil, tudo coisa que a gente pode se relacionar. E ele tinha ido assistir com os amigos, ele estava no banco do passageiro, tinham ido para assistir a corrida de Interlagos, né, corrida de carros. E na volta teve esse acidente que para ele foi fatal e para o amigo que estava dirigindo, que ficou paraplégico, né? Então, o primeiro capítulo do livro dele chama-se A Nova Vida, né? E é interessante porque, como ele não era espírita, ele nunca tinha estudado, não sabia nada disso, ele fala de coisas que nós já estudamos, mas ele não sabia. Então, é interessante como ele se adaptou rápido a este mundo. Então, ele diz assim, né? Vou ter que ler várias coisas. Não é fácil a gente se acostumar com o novo corpo. Novo é maneira de dizer, porque eu já o possuía em estado latente. Assim que fiquei sem corpo físico, ele se formou sobre o molde mental. E é um fato que precisamos dar a conhecer aos outros. Como ninguém percebe que isto acontece, estuda-se tanto e no fim morre-se ignorando as coisas principais. Olha só, ele dizendo tanto a necessidade de que as pessoas em geral se interessassem para saber mais da vida no mundo espiritual. Como é a vida lá. E outra parte interessante é que quando ele, né, que teve o acidente, porque ele disse que pensou que ele apenas tivesse desmaiado, se levantou e nem olhou para trás para ver o corpo dele físico no chão, e começou a falar com as pessoas e ninguém respondia. Foi aí que ele realizou, entendeu que estava desencarnado. Ele disse que levou um choque, né? E a primeira coisa, né, ele disse que pensou imediatamente em procurar se comunicar
para poder dizer à sua mãe que ele estava bem. E as palavras dele são: fiz tudo o que podia para dizer-lhe que estava vivo. E ele também afirma: nada deixei no plano físico que me fizesse falta aqui, porque possuo tudo aquilo de que preciso. Encontrei amigos, parentes e outras pessoas que diziam conhecer-me, mas não me lembro delas. Acordo de manhã com o sol, me deito à noite com a escuridão, vejo o luar e também a água. Também a água, um pouco diferente porque é mais leve, é suave ao tomarmos. Não sei se a constituição dela é H2O. Aliás, nem sei se respira oxigênio. Ele também se refere que há muitas escolas no mundo espiritual. E ele diz: eu vou ter que entrar para uma escola. Já soube que existem muitas e estou me preparando para frequentar uma. Então, nós sabemos já, né, muito que nós somos seres espirituais, né, e que a vida não cessa, né, e que, né, a pessoa, nesse caso, assim, é um consolo, né? É um consolo para a gente saber que os nossos entes queridos estão vivendo o melhor possível, né? Lá no mundo espiritual, como a gente vê aí, os Sérgio tão vivaz, tão atuante. Mas realmente a gente não pode, é um processo natural sentir a ausência, né, dos nossos entes queridos. E agora, principalmente, né, que a gente está passando por esse momento tão difícil, onde a gente ouve estatísticas todos os dias e o distanciamento que faz aquele processo do ritual, né, da pessoa deixar ir, fica mais difícil. E cada um vai vivenciar este processo da sua forma muito pessoal. Até as palavras de consolo soam assim um pouco vazias, porque como que a pessoa vai consolar, né? Isso aí é o tempo que vai apaziguar, fazer a pessoa viver com aquilo. Mas, acima de tudo, o que nós temos que fazer, sim, é normal sentir a saudade, mas o nosso refúgio é a oração. E é fazer com que eles se sintam libertos, porque é isso, eles estão libertos. É dizer, nós queremos vivenciar a nossa vida aqui o máximo, mas a gente tem que ter em mente de como vivenciar esta vida para que a continuação não seja dolorosa, né? Já bastam as provas daqui. Então a gente tem que ter aquele ombro amigo, aquele silêncio, aquela presença, que às vezes pode ir silêncio, mas que a pessoa saiba que a gente está disponível, né? Porque não só para os que não são próximos ou amigos e tudo, mas a dor coletiva, a dor global que está acontecendo agora. Mas a gente também tem que refletir que a pandemia tem trazido muitas lições, né? Lições que Jesus já vinha dizendo há muitos séculos, está no evangelho dele, que nós devemos fazer ao outro o que gostaria que fizessem a nós. Isto é, cuidar de si, é cuidar do outro, é cuidar do mundo, é cuidar da mãe natureza tão necessitada, né? Inclusive de oxigênio. E que esses países ficam sempre colocando, né, essas metas de emissões de carbono e não se diminuir e tudo, mas colocam essas metas longínquas, e tudo bem que coloquem as metas, mas é aquela história que a gente leu aqui no início, de fazer a ação no momento presente. Cada ação vai, por menor que seja, vai influir no bem-estar geral, porque nós somos parte do bem-estar geral, nós somos parte da natureza.
E quanto assim do planejamento reencarnatório, né? Que a gente tem a intuição se a gente está mais ligado com o nosso eu profundo, eu queria só mencionar que no caso do Luiz Sérgio, né, apesar dele ter se adaptado logo, ele não ficou sabendo imediatamente sobre, né, o planejamento reencarnatório dele. A única coisa que deixaram ele saber a princípio foi que a experiência de vida dele seria curta e ele sabia disso. Bom, ele não indagou mais porque viu que não queriam dizer mais. Mas ele depois, no livro, em 1985, já como um escritor experiente, né, Na Chama Eterna, aí ele diz que ele e esse amigo que estava na direção do carro, eles eram inimigos, né? Começaram como irmãos num tempo longínquo e foi desenvolvendo, sempre reencarnando com aquele aspecto de luta, de vingança um contra o outro, não houve perdão, não houve conciliação. E aí chegou o tempo que essa última encarnação, onde eles eram amigos, muito amigos. E eles terminaram fechando o ciclo, né? Um faleceu e o outro ficou paraplégico. E tudo tem relação com as coisas anteriores, que não dá para ficar falando agora, mas ele diz, inclusive, que eles tinham outras opções, mas na época eles ainda estavam muito apegados àquele sentimento de vingança e nenhum aceitou as melhores condições, né? Na parte da caridade, não só para consigo, mas para com os outros. Então, eles escolheram a parte violenta, né, da morte abrupta e violenta. Então, só para dizer que aí depois ele continuou agora no trabalho, no bem, escrevendo e fazendo tudo que pode. Então, agora eu gostaria de continuar também com a poesia, né, refletindo ainda sobre a transitoriedade da vida, a poesia de Cora Coralina, né? E lembrando que a Cora Coralina, ela quando se tornou escritora, ela já tinha 70 e poucos anos. Então ela diz: não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos os corações das pessoas. Muitas vezes basta colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Feliz daquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Procuro semear o otimismo e plantar semente de paz e justiça. Digo o que penso com esperança. Penso no que faço com fé. Faço o que devo fazer com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. E agora, com essas palavras no coração, vamos prosseguir para a nossa prece final. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo por esse momento de reflexão, de aprendizado, que nós possamos ficar com essas palavras e tantas outras que são ditas aqui nas palestras e em todos os lugares que nós abrimos espaço para o aprendizado,
mas que nós colocamos isso no nosso dia a dia, na nossa vivência, colocando plenitude na nossa vida, fazendo o melhor proveito desse presente de Deus, que é a nossa reencarnação, a nossa educação aqui para a vida eterna, como diz São Francisco de Assis. E vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos a Deus, seus mensageiros de luz, pedindo que derramem fluidos salutares sobre todo o planeta Terra, tão necessitado de luz, paz e amor, saúde, neste momento. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada. Eu agora preciso de mais um pouquinho da sua atenção para falar sobre as doações que o Centro está pedindo para os seus projetos sociais. O projeto do Breakfast Pack, que eles entregam todo final de mês para as pessoas em situações de rua e também para mandar para o Brasil via a Associação Franciscana para aqueles necessitados neste momento. E que Deus os acompanhe todos os dias da sua vida, todos os momentos. Obrigada mais uma vez.